Graça e paz, abençoado, eleito do Senhor. Vou agora ler 1 João 4 para você ver como é pérola. É pérola do papai, certo? Olha, vocês estão seguindo a Cristo, não a mim. Tudo que eu falar é Ele que fala através da minha boca, como Ele quer falar com vocês. Amém? Dê um like, dê um joinha e compartilhe, por favor. Amém? Deus está no controle de tudo, gente, de tudo, tudo que você pensar, tudo que você imaginar, Deus está, né? Vamos lá. Amados, não creias a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Só que se eu disser que tem falso profeta, tem profeta. Não tem. Os profetas somos nós. Nós somos profeta, a boca fala que o coração está cheio. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Nós somos profeta de Deus. Nós somos discípulos de Deus. Nós somos sacerdote. Nós somos o segundo templo do Pai, certo? Nós somos sacerdote. Jesus era sumo sacerdote. Nós estamos em Apocalipse 1. Deus constituiu a gente como sacerdote. Que nós somos o segundo templo do Pai. E Jesus foi o primeiro. Tá bom? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Tá vendo? É de Deus. E todos os espíritos que não confessam que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Tá vendo? Porque tem gente que fala que Jesus veio em espírito, não. Ele veio em carne, na barriga da Maria, como nós. Entendeu? Mas este é o espírito do anticristo. Pastor, ele pode se tornar o anticristo, dizendo, entendeu? O que ele diz sempre. Que Jesus vai voltar, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mentira. Jesus não vai voltar. Jesus não existe. Jesus habita dentro de nós. Como Jesus vai sair de dentro de nós? Se já está tudo consumado. Não tem mais a Trindade? Carne não é de Deus, mas este é o anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O mundo é o maligno, é a carne. A carne já está no mundo. Está entendendo? É aqueles que fazem maldade, que mata, rouba, estrupa. Esse é o anticristo. Ou também o pastor também pode se comparar como um anticristo, porque ele está enganando, não tem dízimo, não tem oferta. Pastor também pode ser o anticristo. Porque ele não é pastor. Pastor não é cargo, não é título, não é profissão. Pastor é dom de Deus. Filhinho, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O diabo, tá vendo? O maligno. O mundo está cheio do maligno, que é a nossa carne. Tá entendendo? E a gente já venceu. O Espírito Santo, por quê? Está dentro de nós. Só que a gente não tem que viver na carne. A gente tem que viver em espírito. Deixar Deus trabalhar com a gente. Do mundo são por isso. Do mundo são. Por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Tá vendo? São dois. Deus fez a luz e criou as trevas. Deus faz a paz e cria o mal. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. Eu faço um ferreiro para destruir. É a mesma coisa. Tá vendo? Entendeu? Veja, vou dizer de novo para vocês entenderem. Que não é de Deus, não nos ouve. Quem não é de Deus, quem não quer saber, está nas trevas, não quer saber a palavra de Deus. Agora, quem é de Deus, maravilha. Veja, nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Tá vendo?
Deus é bom demais, gente. Deus não se vinga. Deus só quer que a gente peça perdão, se errou, acabou e segue em frente. O amor de Deus move. Veja, amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus é qualquer que ama, é nascido de Deus. Vou ler de novo. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Veja só, aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Veja, Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Tá vendo? Meu Deus, que pérola, viu? Manifestou o amor de Deus para conosco. Tá vendo? Ele não botou o Espírito de Jesus dentro da gente? Ele lavou como sabão de lavadeira. Ele botou o Espírito de todo mundo. Agora, quando a gente é impactado pela graça, ele renova tudinho, regenera. A gente tem sede e fome da palavra. A gente só quer estar na palavra. É isso. Deus quer que todo mundo seja novo. Batizar todo mundo. João 3,3. Manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito, que Jesus é único. Jesus foi o primeiro tempo do Pai, intercessor intermediário entre Deus e o homem. Foi através de Jesus que agora a gente está salvo e liberto. Não tem culto de libertação, não tem culto de salvação, não tem culto de doutrina, não tem culto de prosperidade, tudo é mentira. Filho unigênito, um só, ao mundo, para que por ele vivamos. Nós estamos vivendo no lugar de Jesus, nós estamos com a cruz de Jesus. Aí teve um abençoado que disse, não está vendo que eu não sou Jesus? Mas porque ele vive no erro. Mas se ficar na videira de Deus, eu quero ver e acreditar. É por isso mesmo que tem que crer. Que tudo já está escrito. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelo nosso pecado. Amados, se Deus assim nos amou, veja, nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Tá vendo? Veja, amado, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Por que não? Mesmo os inimigos. Ame, dê um conselho. Mas não, tem gente que se fecha. Ah, eu sou evangélico. Não tem evangélico. Ah, eu sou católico. Não tem católico. Jesus não está no madeiro. E Deus também não está morto no evangélico. Não tem. É cristão, cristão, cristão. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o amor de Deus. Aí não precisa explicar, já está claro. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Filho, do seu Espírito. Pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Uau, olha, ele salvou, gente, a gente. Efésios 2, foi pela graça que Deus, Jesus, passou por tudo para salvar nós. A salvação é pela graça. Efésios 2, não por obra, pela fé. A gente já tem a fé do Abraão, só que tem que ser ativada. Mas todo mundo já nasceu justificado, testificado e tudo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Uau! O mundo está todo salvo. Agora tem que crer.
qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Uau! Viu? Que pérola! Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Olha, tá vendo? Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Nisto é perfeito o amor. Presta atenção. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele que é? Somos nós também neste mundo. Tá vendo? Tem que ter confiança, gente. Porque qual ele é? Somos nós também neste mundo. Do mesmo jeito, porque ele habita dentro de nós. Deus habita dentro de nós. E o amor dele é perfeito para conosco. Veja, o juízo. Tenhamos confiança, porque qual é ele? Tá vendo? Temos confiança. O 18. Olha esse aqui. Olha que pérola. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo apenas. E o que teme não é perfeito em amor. Viu? Meu Deus, que pérola, viu? Vocês entenderam, gente? Quem tem medo não tem o verdadeiro amor do Pai, que é isso que eu digo. Não tem que ter medo de nada. Nós o amamos porque ele nos amou. Primeiro, ele quer que todo mundo ame ele. E ele quer falar na boca de todo mundo. Mas muita gente não quer. Ah, eu não quero aceitar Jesus. Jesus não existe mais. Jesus está dentro de nós. Olha, nós amamos. Nós o amamos. Porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, olha só. Se alguém diz, eu amo a Deus. Foi aquilo que eu falei quase agora. Eu amo a Deus. E odeia a seu irmão. É mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Amém? Glória a Deus. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Viu? Essa pérola aqui é que é bonita. Se alguém diz, eu amo a Deus. Todo mundo diz que ama a Deus, né? Mas não pratica. E odeia a seu irmão. Viu? Tá vendo? Se você ama a Deus, você está odiando seu irmão, seu vizinho. Entendeu? E o ódio e odeia a seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Tá vendo? Glória a Deus. Amém, gente? Qualquer coisa, volta e lê devagarinho vocês. Deus é bom todo tempo, gente. Deus abençoe, viu? Graça e paz. Amo vocês. Oh, Deus proteja vocês sempre, tá bom? Creia nele. Creia. Deus abençoe Tá bom? você também. Deus abençoe. Muita graça e paz.